Olá, nós estamos iniciando pela TV Câmara de Araçatuba mais um programa Araçatuba 100 anos. Esse programa, idealizado pela Câmara Municipal de Araçatuba, faz parte das comemorações do centenário do município. Até o final deste ano, nós vamos receber aqui em nosso estúdio personalidades das mais diversas atividades, dos mais diversos segmentos sociais que, à sua maneira, ajudaram a construir a história da nossa cidade. Hoje, o nosso convidado é o senhor Kunivo Takahashi, comerciante aqui de Araçatuba, foi presidente da Associação Cultural Nipo-Brasileira, do Lions Club, e é filho de uma pessoa notável na história aqui da nossa cidade, que foi o senhor Rintaro Takahashi. Bom, senhor Kunivo, tem muita coisa para falar do seu pai, da sua família. Eu gostaria de começar comentando um pouco a respeito da vinda da sua família aqui para Araçatuba. A gente sabe que os primeiros imigrantes japoneses que vieram para cá se estabeleceram principalmente ali na Água Limpa, né? 1913, a partir daí que chegam com mais intensidade, né? No caso da sua família, seu pai Rintaro Takahashi, ele veio do Japão mesmo? Ele veio do Japão em 1913. 13. É. E chegou em Santos, depois foi enviado para a cidade de Matão, entrou na fazenda Santa Ernestina. Trabalhava lá na... trabalhava. Quantos anos ele tinha, o seu pai? Tinha 17 anos. E veio com a família? Ou veio com a família, meus avós e um irmão. Tá certo. Ele trabalhava na lavoura mesmo, quando chegou ao Brasil? Quando chegou, teve que trabalhar na lavoura pela primeira vez. E quando é que ele veio para Araçatuba, o seu pai? Em Araçatuba veio em 1935, mas entrou no bairro de Água Limpa em 1917. 17. Certo. Quer dizer, em 1917 ele chega, porque Água Limpa é um bairro que na época pertencia a Birigui, dizem, né? Birigui, pertencia a Birigui. Birigui, Água Limpa. Certo. Mas, de qualquer forma, é aqui ao lado, praticamente, na zona rural de Araçatuba, certo. E ali que tinham realmente muitos japoneses. Né? Cerca de 250 a 300 famílias. Famílias, né? Ali? O seu pai, o que ele fazia? Qual que era a atividade dele ali? Era algodão, era café? Era café, né? Trabalhava no café? No café. Mas quando ele chegou, Água Limpa ainda era matas, né? E depois teria que derrubar aquelas árvores frondosas e para depois queimar e plantar o café, né? Isso ele fez? Ele fez também. Certo. Tá. E quando que ele casou, senhor Rintaro? Ele casou em 1924, em São Paulo. Ah, em São Paulo. A sua mãe então não era daqui? Era também, veio do Japão. Sei. Numa família de agrônomos. Como veio sozinha, né? Então teve que entrar na família do agrônomo. Sim. E morou em São Paulo, né? Mas esse agrônomo publicou livros sobre a agricultura do Brasil. E meu pai foi convidado para ser redator em 1922, né? E sim. Então morou em São Paulo uns 2 anos e depois voltou para Água Limpa. Ah, tá certo. É uma característica do seu pai, que a gente sabe aí pela história, que ele era uma pessoa intelectual, pelo que se vê aí, né? Ele veio para a lavoura, trabalhou na lavoura, mas ele tinha bons conhecimentos. Ele é bastante estudioso, né? Autodidata. Então ele tinha bastante conhecimento sobre a agricultura também, né? Quando ele chegou, embora trabalhasse na lavoura, mas ele vinha de família já de professores no Japão. Meu avô também foi professor no Japão, na capital lá de Miyagi-Kense, cidade de Sendai, né? Sei. Aí o seu pai chegando aqui foi trabalhar na lavoura, ajudou na derrubada da mata, tudo, mas ele também lecionava. Quando que ele começou a lecionar? Ele começou a lecionar aqui em Campo Grande, em 1918. Em 18? Isso. Bom, então vamos só para a gente entender melhor, seu Kunivo. Ele estava em Araçatuba, na Água Limpa, esses anos todos, trabalhando. Certo. E como é que ele foi convidado a lecionar lá em Campo Grande? Não sei se tinha um amigo que era dentista, né? E talvez pelo conhecimento de meu pai, da família, que foi convidado para lecionar. É o primeiro professor da Escola Visconde de Cairu.
De Cairu, em Campo Grande. Em Campo Grande. E ele lecionava o que matéria? Ele lecionava japonês, né? Japonês. É uma das preocupações que a gente sabe da colônia, sempre foi assim que se juntavam, começavam, se associavam e já abria escola, era isso mesmo? Exatamente. O japonês preocupou muito na educação, inclusive meu avô foi líder na fundação da primeira escola de Aguarimpa. Ah, é? E depois convidou meu pai para voltar para Aguarimpa para lecionar, né? Ah, tá certo. O seu pai ficou em Campo Grande muito tempo, não? Ficou uns 4 anos. Certo. Em 1922 foi para São Paulo, né? Para São Paulo? Isso. O senhor me dizia, ele foi fazer o que mesmo em São Paulo? Foi ser redator? Foi redator da revista Brasil Agrícola. Trabalhou lá 2 anos com isso? 2 anos mais ou menos. Certo. Aí depois ele volta para Araçatuba e continua lecionando aqui. Foi convidado ou intimado para vir para Aguarimpa, né? Sim. Lecionar. E aí ficou até 35, é isso? Até 1934. 34, na Aguarimpa. Isso. Aí ele veio para a cidade? Veio para a cidade em 1935. Certo. E abriu a Livraria dos Amigos. Né? Poxa, é uma livraria que tem mais de 70 anos aqui em Araçatuba, funciona até hoje, aberta aqui nesse ano de 2008. Agora, Sr. Cunivo, chegando a Araçatuba, ele continuou lecionando, abriu escola. Conta pra gente um pouco dessa fase. Em 1935 ele abriu a livraria e depois ele abriu uma escola da língua japonesa e montou também um pensionato para que os estudantes de fora de Araçatuba pudessem dar continuidade ao estudo como ginásio. Não tinha nas outras cidades, era só aqui? Era só aqui. Ah, tá certo. Então ele acolhia os alunos também, os jovens. Sim, jovens que queriam estudar, né? Dar continuidade ao estudo. Tá certo. Agora a livraria dele, pelo jeito, foi uma das primeiras de Araçatuba. Antes tinha a livraria Pena Ramos, né? E depois a Livraria Brasil também, e depois Livraria dos Amigos. E Livraria Livro Azul. Mas todos acabaram fechando e a Livraria dos Amigos permanece até hoje, faz 73 anos. 73 anos. Agora é um dado interessante, era uma livraria, mas tinha de tudo também. O que tinha? O que vendia na época que ele abriu? Interessante que era livraria, mas ele vendia sementes, adubos, brinquedos, artigos de perfumaria. Era um bazar, né? Mas no decorrer do tempo foi especializando para livraria. Só livraria? Só livraria. E que tipo de livro que ele vendia lá? Tinha livro japonês, por exemplo? Livro japonês ele importava, porque tinha muito japonês, né? Então ele importava livro. E depois livros também da Companhia Editora Nacional, livro de Tarzan, livro de coleção para as moças. Então era uma livraria sofisticada. Tá certo. Agora, ele era uma pessoa que, eu já disse, era um intelectual e tudo, e teve um interesse particular sobre os índios. Sim. O senhor sabe me dizer como é que nasceu esse contato com os índios? Eu não conheço bem, mas eu tenho a impressão que ele, quando esteve lecionando em Campo Grande, teve contato com os índios, né? E talvez interessou pelo costume dos índios, né? E começou a estudar sobre o índio e publicou um livro sobre os índios do Brasil. Foi publicado em língua japonesa, lá em Tóquio, né? Saiu no Japão o livro dele? Saiu no Japão. Interessante que esse livro, um professor, arqueólogo também, senhor Ichiro Suzuki, da Universidade de Waseda, ele interessou e mandou uma carta para meu pai, e justamente no ano que ele faleceu. Poxa vida. E com isso, ele veio visitar o túmulo de meu pai, em 1968, e com isso ele veio umas 6 vezes, quando esteve em Brasil, visitar a minha casa. Agora, o seu pai, que ano que saiu esse livro? O senhor se lembra? Parece-me que é 1960
64, por aí, né? Quer dizer, o seu pai estudava arqueologia, estudava antropologia, pelo visto. E ele colecionou muitas peças dos índios, né? Tem bastante peças do índio e colecionava também pedras, né? Pedras? Pedras, Estudava estudo. Ele estudava também. O senhor até montou um museu, né? Hoje tem o Museu Rentário da Carracha. Nós temos museu, tem várias pessoas que visitando, né? É muito bom para a cidade, né? Tá certo. Agora, ele é uma pessoa que tinha também eu digo assim, uma influência muito grande na colônia japonesa. Que tipo de atividade ele exerceu? Ele, em 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, houve uma divisão na colônia japonesa. E depois o meu pai fez força, porque ele era do partido derrotista, né? Tinha conhecimento, porque ele era estudioso e tinha conhecimento da derrota do Japão. Mas ele fez força para que unisse essas duas facções e conseguiu, em 1955, 10 anos após o término da guerra. Ele conseguiu. Aqui na região, pacificou a situação. Pacificou e foi eleito para presidente da Nipo. Né? Da Nipo? Tá certo. Só para que vocês tenham um entendimento sobre essa questão, é que no final da guerra, muitos japoneses que estavam no Brasil, imigrantes vindo aqui para o Brasil, eles não aceitavam essa ideia de que o Japão tinha perdido a guerra. E então houve um movimento chamado Shindo-Himei. Shindo-Himei. E eles, sem aceitarem, então houve realmente o que se diz hoje um racha dentro da colônia japonesa. Uns admitiam a derrota, outros não admitiam a derrota. E houve até casos policiais, né, prisões. Certo. No final acabou pacificado. Seu pai também trabalhou muito por isso. Meu pai trabalhou bastante nesse amizade, congraçamento, né, entendimento entre o pessoal da colônia. Né? Tá certo, tá certo. Cinquentenário de Araçatuba? Já participou, Ele foi, na época, era presidente da Nipo. Era presidente da Nipo. E justamente na Praça Rui Barbosa foi construído um monumento para comemorar essa data. Tá certo. Ele escreveu algum outro livro, além desse livro sobre os índios? Quando ele escreveu uma cartilha de português e japonês para que o pessoal da colônia pudesse, né, dar conhecimento da língua portuguesa. Isso tudo tem guardado, seu Nilo? Tem um livro, talvez um ou dois livros, né, que ficou guardado, né? E além disso ele estava estudando também, preparando para publicar um livro sobre geografia do Brasil. Mas infelizmente foi acidentado e acabou não fazendo esse livro. Também ia fazer um livro da geografia? Geografia sobre o Brasil. Né? E a política? Ele nunca quis se meter na política? Não, ele não era político. Não gostava. Só trabalhava, agia mesmo dentro da colônia. Isso. E foi muito tempo que ele foi presidente? Ele foi presidente 15 anos. Poxa. E justamente nesses 15 anos ele construiu aquele prédio que até hoje permanece lá. O salão de festas da Nipo. E também construiu ao lado um pensionato para as moças, né? Para que as moças do interior possam pousar lá e estudar também, dar continuidade no estudo. Ele chegou a ser homenageado em vida? Ele foi homenageado pela colônia, né? E foi homenageado pela Sociedade Geográfica Brasileira e também pelo governo japonês. Sim. E por que tem justificativa? Como da Sociedade Geográfica Brasileira, ele como era estudioso sobre os índios, né, e também sobre geografia, então foi homenageado lá em São Paulo. E inclusive quando ele esteve no Japão em 1964, ele foi convidado pela Sociedade Geográfica Brasileira para representar esta entidade, para homenagear os diretores da Sociedade Geográfica do Japão. Poxa, era uma pessoa importante, né, dentro desse contexto. Em 1964 ele foi ao Japão, inclusive o prefeito Silvio Venturoli também indicou ele para representar a prefeitura de Araçatuba,
E também o Rotary Club, também, como ele pertencia ao Rotary, também ele foi o mensageiro dessa parte. Poxa vida. E a área esportiva, ele chegou a atuar nessa área também? A gente sabe que a colônia mantém aí atividade intensa, né? Ele, na parte de esporte, praticamente não se envolveu. Mas como ele era presidente, e aqui em Araçatuba, o beisebol era um esporte bastante difundido. Sim. E ele, quando teve campeonatos, e também quando veio a Waseda do Japão, sim, para fazer o jogo aqui, ele era o primeiro mandatário e representava nessas festas. Tá certo, tá certo. Então é uma pessoa realmente, agora, infelizmente, houve quer dizer, a morte dele foi uma coisa trágica. Ele, como ele recebeu do governo japonês para construir o pensionato para as moças, né? Então ele foi a São Paulo em 1968. 68. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 70 anos. 70 anos. E foi receber a última prestação e justamente ele foi lá para convidar o embaixador ou cônsul para a inauguração dessa obra, né? E infelizmente foi acidentado em São Paulo e acabou falecendo. Poxa, foi um atropelamento aí? Foi ali no centro de São Paulo? Foi lá no Viaduto Chá. No Viaduto do Chá? Foi atropelado? Foi atropelado pelo ônibus da CMTC. Ah, da CMTC. Tá certo. Mas está aí o museu para que as pessoas possam visitar. Ah, sim. Está aberto aí para o público? Como que funciona o seu público? E tem visitado várias pessoas de São Paulo, de várias cidades do estado de São Paulo. Sim. E inclusive do Japão. Ah, tem visita lá até do Japão. Veio repórteres, né, do Japão. E ultimamente, em comemoração ao centenário, veio um repórter da região da província lá de Miyagi-Ken e foi publicado, inclusive, o museu, né, e a história da família. Poxa, maravilha. Então tá bom, seu Cunivo, é isso aí. A gente gostaria realmente de exaltar, né, essa figura que foi Rintaro Takahashi para a história de Araçatuba, e isso certamente vai também para a publicação desse futuro livro, e fica aqui para os arquivos da Câmara um pouco da história. Tem também um livro que a dona Odete Costa, colunista social, publicou, não é? Exatamente, foi publicado. Quando que foi? Isso foi quando a livraria comemorou 50 anos. Sim. E ela fez uma breve história. Breve história sobre a livraria e sobre a Rintaro Takahashi. Tá ok. Nós agradecemos então a presença do senhor Cunivo Takahashi, participando aqui do programa Araçatuba 100 anos e contando um pouco da história da família dele em Araçatuba e principalmente do seu pai, que foi uma figura notória não só em Araçatuba, mas pelo que a gente vê em nível de Brasil e também do Japão. Muito obrigado pela sua presença, então. Eu que agradeço à Câmara Municipal por essa entrevista e que irá ficar gravado a história do meu pai. Muito obrigado. Ok. E com isso nós estamos encerrando mais uma edição do programa Araçatuba 100 anos. Agradecemos muito a sua audiência. Obrigado e até lá.